We are live! E, gente, Que massa, que massa. Bom, a gente está aqui hoje com a Beatriz Souza. Ela é aí uma referência, uma pessoa que eu admiro demais. Vejo seu posicionamento, vejo a forma como você trata as pessoas que estão ao seu redor, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E agradeço aqui em nome da humanidade. ah, Isso que você faz é muito, muito bacana. E a gente vai começar aqui esse bate-papo que é o primeiro aí de uma série que eu quero fazer com pessoas que me inspiram e que eu vejo que elas passaram por um processo de cura. Elas passaram por um processo de cura e conseguiram se destacar, se diferenciar no seu comportamento aí com as outras pessoas. Então, vai ser um prazer aqui trocar essa ideia e bater um papo com você. Seja bem-vinda, Beatriz. obrigada, Manu. Eu fico feliz de estrear esse favor que você está fazendo para a humanidade. Para quem não conhece o Manu, gente, ele é isso aí pessoalmente também, viu? Gentil, sonho, muito bondoso com todo mundo, uma pessoa extremamente agradável e que eu admiro também. Minha referência agora de pessoa que nova, né? Porque sempre vem com ideias que ninguém à minha volta ainda lançou. Então, é uma pessoa que eu sempre acompanho, tô de olho e admiro pelas novidades que traz, me ajuda a ver as coisas sobre novas perspectivas e já entrando no nosso tema, ver as coisas sobre perspectivas diferentes é uma coisa que é resultado e fez parte do meu processo de cura também. Total, total. Agradeço, recebo, né? Recebo e agradeço. E Meu, fala pra gente eu quero fazer uma primeira pergunta que é a seguinte: qual foi a sua primeira, o que você diria que foi a sua primeira experiência com essas novas curas, com esses novos universos de curas que a gente não ouve falar na escola, não ouve falar na televisão, não ouve falar no dia a dia? Qual foi a sua primeira experiência? a minha primeira experiência com esse processo de cura foi com a ayahuasca. Depois da minha primeira consagração, minha cabeça explodiu, assim, foi tipo muita coisa. Tanto que um tempo depois eu parei, conversei com uma das dirigentes, né, da tribo e falei: Ó, tá acontecendo isso e aquilo. Eu tava me sentindo tão ligada com o universo, tão presente, parecia que, sei lá, eu tava prevendo as coisas que iam acontecer. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então, assim, foi uma coisa muito nova para mim. E ela falou: não, o que acontece é que você tá vendo as coisas sobre uma nova perspectiva, você tá tão conectada com você. Que você não tem mais aquela ansiedade, as coisas simplesmente acontecem de outra forma. E minha cabeça estava explodindo com aquilo. E eu parei de ir um tempo, porque eu fiquei, meu, é muita informação, eu não tô conseguindo, sabe? Não tô preparada. Porque é muita coisa, assim, quebra muita coisa dentro da gente. E eu vim de uma educação muito religiosa, né? Minha família toda é cristã, cresci com muitos paradigmas, muitas dúvidas. Passei um tempo afastada da igreja e estava numa fase muito no que eu acredito, o que faz sentido para mim. E eu fui totalmente descrente também para o trabalho. Uns amigos que já tinham ido me chamaram super, falaram: não, vai te fazer bem. Uma pessoa muito querida me chamou, falou que sentiu muita paz e queria isso para mim justamente por me conhecer e saber que eu era extremamente agitada, ansiosa, não dormia, não comia. Ela falou: meu, eu quero essa paz para você também. E me chamou. Só que eu acreditava zero. Nossa, eu acreditava zero, zero, zero. Eu via a galera falando, tipo, porque quando a gente tá na força, né, que o pessoal fala que é enquanto a Uhum. medicina e agindo durante o trabalho. E o pessoal falando, e eu olhava para aquela galera e eu falei, meu Deus, eu vou ter que internar meus amigos, não vai ter jeito, que não faz sentido, é surreal. Até que eu comecei a viver essa experiência. E agora eu sou a pessoa que fala e os outros acham que é maluca. Entendi. E antes, então, antes de você ter essa experiência, você comentou que estava passando aí por questões de ansiedade, não conseguia dormir, comer direito. Como que foi essa fase?
Péssima, zero qualidade de vida, sentia que não fazia nada certo, estava desconfortável com tudo, sentia que não estava dando conta de fazer nada, que não fazia nada direito, que era incapaz, a cabeça sempre preocupada com um futuro que eu nem sabia se ia acontecer, gastava muita energia, muito tempo sofrendo por coisa que já tinha passado, pensando como que ia ser no futuro e nunca estava com a cabeça no presente, sempre acelerada, sempre sofrendo por uma coisa que ou já foi ou nem aconteceu ainda, especialmente pelo que não aconteceu ainda. Entendi. Quantos anos você tinha nessa época? Nossa, é recente, tem o quê? Uns estava com 20, 21 anos, mas entre os 18 e 20 anos, que ali acho que é a fase que a gente está começando a vida, que a gente está se inserindo no mercado, que tinha muita preocupação, muita responsabilidade, muita pressão na cabeça também, com certeza foi, tipo assim, a fase do ápice. E aquela, né? Ninguém na escola a gente não aprende a ficar calmo, a se conhecer, não aprende que também tem outras opções, outras formas de ser bem sucedido. Então a única coisa que tinha na minha cabeça era vestibular, faculdade, futuro profissional e aquela sensação de que não presto para nada. Uhum. Você estava fazendo já faculdade nessa época? Tava. Já eu comecei no segundo semestre de 2018 e tava me sentindo pior ainda por isso, porque fiz Enem no fim de 2017, aí 2018 eu já queria, tipo assim, sair da faculdade, sair da escola e já começar na faculdade direto. E esse um semestre que eu não entrei direto, digamos assim, acabou comigo. Eu fiquei me sentindo assim, a pior estudante, a pior aluna, e falei, pô, fracassei já, tipo, deu errado. Só que, gente, foi só um tempo diferente. Meu, é Nossa, muito me fogo. uma aluna péssima. E é muito louco, porque das pessoas que estudaram comigo, eu acho que eu sou a única pessoa que hoje, tipo, eu tenho meu próprio negócio, eu tô em uma posição de liderança na minha vida, e eu, tipo, nunca fui, assim, boa aluna, digamos assim. E aí achava que eu tinha fracassado no primeiro semestre do ano, assim, pós-escola. Sei. Meu, muito engraçado, né, você trazer isso, porque assim, isso já vai trazendo coisas que são da nossa sociedade. A cobrança, ela rola muito forte. Essa cobrança, ela está muito associada, o que eu vejo assim, ela está muito associada com uma ideia de que o nosso valor próprio depende do que a gente faz. Sim, Fez com isso? certeza. Você é incrível. Fez aquilo? Você é péssimo. Fez isso? E a gente fica nessa oscilação de personalidade, né? De valor próprio. O nosso valor próprio, ele está enraizado. Isso é uma cultura muito forte. Nosso valor próprio está enraizado no que a gente faz. E aí a gente fica nessa oscilação, e isso gera pressões, tal, tal, tal. E a hora que você chega num formato de me formei, agora é mercado de trabalho. É aquele momento do vamos ver quanto você vale como pessoa, se você vai sobreviver. Tá, exato. E é uma régua muito assim. Não tenho palavras para dizer, porque é impossível encaixar tantos seres com sua individualidade dentro dessa mesma régua, e é muito cruel, acho que essa é a palavra, né? Que a gente meça o nosso valor por isso, cara. Imagina, com 18 anos sofrendo, achando que eu fracassei pela vida toda por conta, tipo, de não ter começado algo em determinado tempo, que o pessoal fala que é o correto, né? De passar logo de uma fase para outra. Isso que a gente nem tá preparado. Nossa, com 18 anos, Manu, você sabia o que você queria de sua vida com 18 anos? Cara, eu com 18 anos, eu decidi a faculdade que eu ia fazer numa sentada lá, vendo os cursos disponíveis e falei, vou fazer essa daqui, tal, tal, tal. E aí, assim, você vai passando por esses questionamentos. Depois, da hora que eu me formei, eu falei, não vou seguir essa área. Depois eu decidi voltar para essa área. Então, assim, aquela visão, esse ponto que você trouxe, essa frase é cruel, né? É interessante a gente colocar dessa forma, porque a gente precisa se posicionar das coisas que não estão legais. A gente precisa se Sim, posicionar. A gente não pode aceitar que a sociedade simplesmente faça isso, né, de maneira é, processual com todo mundo que é. está passando. A galera, né?
sendo transformada de uma forma que enfraquece a pessoa, que gera ali transtornos e tudo mais. A sociedade toda paga esse preço. Então, é interessante esse movimento que a gente faz justamente por causa disso. A gente precisa colocar um holofote nas coisas que são de cura e a gente precisa colocar um holofote nas coisas que são o oposto disso, né? Que são coisas que estão prejudicando o nosso desenvolvimento. Sim. Bacana, bacana. Só para fazer um comentário a respeito do que você disse sobre a sociedade querer criar uns robozinhos, né? Uma galera que faça tudo ali naquele processo, tudo igual. Eu acho que hoje eu vejo muito isso, que politicamente isso interessa muito para eles. E é muito desafiador fazer uma coisa inovadora e contramão, mas é extremamente importante que a gente faça isso, justamente para mudar o rumo, o curso que as coisas estão tomando como sociedade. Acho que o primeiro passo para a gente conseguir mudar a nossa realidade, o nosso ambiente. Isso pode começar dentro da nossa casa, no ambiente do nosso trabalho, indo contra esses processos que são impostos para gente. Então, você não precisa começar a faculdade cedo, você não precisa saber o que você quer logo, você não precisa ficar para sempre na faculdade que você escolheu lá atrás, porque a gente muda com o tempo e as nossas vontades mudam e a gente desenvolve outras habilidades que capacita a gente a fazer nossas coisas. Então, tipo, vamos mudando, vamos sair disso, não vamos fazer aquilo que as pessoas imporam ou tentaram programar a gente, porque a gente avança muito mais na nossa individualidade. Perfeito. E uma coisa muito interessante em relação a isso é o seguinte, né? Tem uma galera que vai cobrar e vai lá, vai cobrar. Aí o que a gente pode fazer aqui, a gente pode se posicionar aqui, que é muito massa, é assim: se você está se sentindo apertado, se você está se sentindo sem uma saúde mental, sem uma clareza, com ansiedade, e você quer traçar um caminho diferente, que é o que a gente fala aqui, é, conte com o nosso apoio Sim, moral, apoio, assim, vamos fazer, porque uma uma coisa rede. é você bater de frente com o sistema inteiro e falar assim, e ficar fazendo isso sozinho é mais desafiador. Então, uma coisa que a gente pode ajudar é justamente se unir ali as pessoas que têm uma visão diferente e quem tiver, né, querendo percorrer uma jornada mais própria de, meu, quero descobrir qual é o caminho, ter uma rede de apoio. Não sei exatamente como Com seria a rede certeza. de apoio, né? Mas Sim, mas hoje as redes sociais eu acho que facilita muito isso, porque ela traz essas conexões sem a gente sair da nossa casa. Então, às vezes eu tô aqui, mas eu posso ver, sei lá, você postou alguém, e aí eu vou, entro no perfil daquela pessoa, me conecto com o posicionamento dela, e posso chegar em você e falar, Manu, eu não conheço fulano, não tenho, sei lá, sou tímida, não tenho como me apresentar, faz essa ponte, vamos se ajudar, vamos tudo dar a mão, né? Às vezes eu sinto que, infelizmente, parece que o mal meio que vence o bem muito mais fácil. Então, a galera que é do bem, vamos se unir, vamos dar a mão. Ah, eu não conheço tanta gente. A gente se apresenta, a gente se conhece, a gente está na vida para isso. bem legal uma coisa que você trouxe aqui, que é justamente você ir e pedir ajuda para alguém. Cara, Sim, a gente, né, e eu mesmo vivi isso muito tempo. Eu mesmo vivi isso muito tempo. Um receio de pedir ajuda, não querer incomodar. Ah, não vou incomodar, isso aí. Cara, isso é muito, muito forte culturalmente. Uma bobagem, assim, a gente, primeiro, pedir ajuda é uma coisa super digna, não é uma sim, coisa errada. Segundo, a pessoa que vai ajudar, ela ganha também quando ela ajuda. Então, muitas vezes o que você está dando ali para a pessoa é uma oportunidade dela usar tudo que ela fez e contribuir com você também, né? com certeza. Às vezes eu vejo, né, uma pessoa que tem, não quero incomodar e tudo mais, tal, tal. Aí eu pergunto, você gosta de ajudar os outros? Aí o pessoal fala assim, não, eu gosto. Então por que que você não quer deixar o outro te ajudar? Às vezes a gente tem que parar e fazer esses questionamentos para dar uma virada na chave, né? Na cabeça, que às vezes a pessoa tá tão no automático e ela por si só não consegue parar e ter essa percepção, essa reflexão sozinha. E de fato, culturalmente, acho que a gente tem a impressão de que as pessoas que fazem tudo sozinha são pessoas mais independentes, são pessoas mais fortes.
Só que fazer tudo sozinho tem sua beleza, assim, legal, tá, uma pessoa forte, dá conta de tudo. Só que é extremamente cansativo e quando você vai junto, você vai mais rápido e você vai mais longe. Aí acho que a gente parar e fazer a conta. Eu vou ser a pessoa que é, sei lá, fodona e dá conta de tudo sozinha, mas ando metade da milha que eu poderia, ou eu vou ser a pessoa que pede ajuda e vou 3 vezes mais longe, 10 vezes mais rápido, chego lá muito mais disposta, feliz, pronta para repassar esse bem e fazer muito mais do que eu poderia fazer se eu estivesse fazendo sozinha. E assim, é uma conta que eu também não fazia antes, eu faço agora, me fudi muito, fiz muita coisa errada, me cansei muito, tomei muita decisão ruim, de umas coisas tão bobas, Manu, que se eu só tivesse falado, fulano, você pode fazer isso por mim? E a Uhum. pessoa faz, só que eu preferi tomar na cabeça. É, é. E é interessante porque, assim, né, quando a gente fala de fazer sozinho versus fazer junto, eu estava conversando sobre isso com o Américo, com um amigo também que, né, que tem essa mesma percepção que a gente já passou por essa jornada também. Inclusive, eu quero trazer ele aqui também. E eu falei para ele, né? Você, o mundo tá. Você pode descrever o que você quer, como a sua vida vai ser. Você prefere que você salve o mundo sozinho, ou você prefere que o salvamento do mundo seja uma coisa coletiva? Qual das duas você prefere? Eu prefiro que o salvamento do mundo seja coletivo, 100%. Então, essa é uma ótima pergunta, porque assim, a gente tem aquela visão de super-herói. Ah, não, Aham. super-herói, é aquela coisa sozinho, lá, 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 o Superman. Pronto. Super-herói, você pensa, Superman. É o cara assim, que ninguém chega do nível dele, Sim. e ele para, o mundo inteiro para, aí o cara tem que ficar atravessando o mundo. É bem anos 90 o negócio, né? Tipo, workaholic total. O cara tem dois Sim. empregos. 24 horas por dia, pouco tempo com a família, não faz muitas coisas que ele gosta. O O cara cara tem dois empregos. Trabalho de fotógrafo de dia, à noite ele tem que voar lá do outro lado do mundo, salvar uma pessoa. Cara, não faz as coisas que gosta. Então, assim, essa é a visão que a gente tem de super-herói e a gente meio que tá mirando isso. E isso vai entrando na cultura. Por isso que a gente vive assim, uma guerra cultural. Aham. A gente vive essa guerra cultural. Você ia falar alguma coisa? Não, eu falei isso que eu ia falar mesmo, que isso vai entrando na nossa cultura. Porque fala pra mim, quantas mil pessoas a gente não consegue citar que faz mais de uma coisa, tá sempre cansado, não tem tempo, não tem qualidade de vida. Todo mundo. É isso, é isso. Então, A assim, a maioria é o que a gente vive. Isso, então, essa visão de super-herói, ela evoluiu, inclusive, para o empreendedorismo. Hoje, os empreendedores são super-heróis. É um cara que vai trabalhar 70 horas por semana, é um cara que vai, né, ser o inventor, lá, lá, o inovador. Então, os Elon Musk da vida, né? Você tem o Steve Jobs e tudo mais, são pessoas que eu admiro pra caramba, assim, eu sou fã dos caras, mas como sociedade, a gente precisa dar mais um passo. A gente precisa dar mais um passo. E esse mais um passo, ele migra para a inteligência coletiva. Ele migra para essa inteligência coletiva. É mais bacana. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Você comentou dessa sua primeira experiência, né, que foi transformadora, e depois disso você deu um tempo. Quanto tempo foi esse ato aí? Quanto tempo você ficou sem entrar em contato com a medicina depois dessa primeira vez? meses, Manu. Eu fui em fevereiro, aí demorou meses, eu fui em abril, passou meses, eu voltei. Então, assim, foi uma coisa de meses em meses. Mas, pô, tive meu primeiro contato, quebrou muita coisa dentro de mim, coisas ruins, né? Atitudes, pensamentos que eu tinha, trouxe muita coisa nova, eu precisava de tempo para digerir. Passou um tempo, eu fui pela primeira vez num terreiro. Outra coisa que me fez explodir a cabeça, porque, meu, é assim, outro mundo. E com a educação que eu tive, com as coisas que eu aprendi, com o que eu cresci vendo, aprendendo que era o correto para minha família,
eu me sentia fazendo uma coisa muito errada, só que ao mesmo tempo essa coisa que era muito errada, só porque era na contramão que eu cresci aprendendo, trouxe muita coisa que me trouxe paz, conforto, me ajudou muito como pessoa. A questão da minha ansiedade é o que mais pega, porque hoje quem me vê falando, né, acha que, nossa, eu sou uma pessoa tão bem orientada, tão calma. Meu, essa pessoa não existia, não tinha essa capacidade de parar, olhar a situação de fora, voltar e resolver e ficar bem e deixar o estresse para mais tarde. Não existia. Mas, assim, para eu conseguir ir conciliando isso na minha cabeça, foi meses, tipo, meses que eu tive que parar e pensar, que é muito louco você viver de um jeito, sei lá, 21 anos da sua vida de um jeito, aí de repente, pá, você vê que tem muito mais além e tem muita coisa que também não era nada daquilo. E eu precisei digerir, né? Uhum. E você comentou, né, que você ficou aí meses nessa transição, digerindo isso. E qual foi a sensação? Duas perguntas, né? Primeiro, qual era a sua religião antes? Eu achei interessante trazer isso, porque tem, né, muita gente que fala, eu também estou nessa religião, então pode ser que eu também tenha, né, aprendido com os meus valores. E dentro dessas experiências iniciais que você teve, conta um pouco mais em detalhe alguma que te marcou, assim, do que você viu ali e qual foi o aprendizado que você teve. Ó, vou falar duas coisas que eu tenho muito na minha cabeça e são partes da minha vida, e vou falar a religião, né? Minha família toda é adventista, eu fui doutrinada na igreja adventista, então trabalhos, deuses, esse tipo de culto, né, a gente tem, né, os mandamentos, né, na igreja adventista, que é não terás outros deuses diante de mim, não para não cultuar a imagem, esse tipo de coisa. Então, era uma coisa que, assim, nunca passava pela minha cabeça, tanto que eu dava zero moral quando o pessoal vinha e falava sobre comigo, porque mesmo que eu já não estivesse frequentando a igreja há alguns anos, acho que os princípios e os valores, né, ficam grudados na gente. E, nossa, foi bem difícil, mas a partir do momento que eu me permiti, e é muito engraçado porque agora eu tô em um momento de retorno, de reaproximação com Deus. Só que esse momento, ele só tá acontecendo porque eu vivi essa experiência e eu aprendi tanto que agora eu me sinto confortável e eu sei que eu quero estar na presença de Deus porque eu, Beatriz, como pessoa, quero isso. Não porque alguém falou que era certo, não porque eu tô com medo de ir pro inferno, nada. É só porque eu me sinto confortável na presença do Pai e é lá que eu quero estar. É Ó, isso. E é muito louco. E aí coisas que eu aprendi que pra mim são, assim, eu trago pra minha vida, todos os dias eu repito isso pra mim de alguma forma. No primeiro trabalho que eu fui, tem temas, né, na tribo que eu vou. E aí o primeiro trabalho era sobre animais de poder, arquétipos, esse tipo de coisa. E o meu animal de poder, né, o animal que eu vi naquele momento foi um dragão rosa, branco e azul claro. E aí, no final do trabalho, a dirigente chegava em cada um e falava: E aí, que animal você viu? Não sei o que você viu? Aí eu falava: Eu vi uma abelha, eu vi um urso, eu vi um cachorro. E eu aqui, puta que pariu, eu vi um dragão. Gente, como é que eu vou falar isso? Eu vou ser julgada horrores. E ela chegou e falou: eu falei: depois eu te falo, né? Ela falou: Não, pode falar. Eu falei: Depois eu te falo. Ela olhou pra mim e falou: Não tem julgamento dentro desse lugar. Eu fiquei, sabe, aquilo mexeu em mim, tocou em um lugar em mim, porque eu sempre me cobrei, sempre me julguei. Muitas vezes tive medo de me posicionar e falar o que eu pensava, por ser muito diferente do que a maioria das pessoas pensam. E depois disso, virou na minha cabeça que a gente admira pessoas que falam que é diferente. Eu acho extraordinário sempre que alguém vai na contramão. E se eu sou esse tipo de pessoa, por que que eu não vou falar? Porque eu tenho medo de ser julgada? E se eu for julgada, tudo bem, as pessoas elas julgam baseada naquilo que elas acreditam. Tá tudo bem também se elas me julgarem. É né? sobre elas, a história delas. Eu tô falando o que eu acredito. E você concorda se você quiser ou não. E se você quiser discordar, tá tudo bem também, sabe? Mas isso virou a minha cabeça, isso de ter um lugar, é uma comunidade onde as pessoas elas não se julgam, mano. Cada um é como é. E isso me confrontou muito. Confronto
essa experiência com a ayahuasca me colocou em confronto comigo mesma, porque eu sempre me achei uma pessoa muito desconstruída para a galera que eu andava, que era a galera da igreja, né. E eu sempre me achei para frente, nã só que é muito fácil você ser para frente dentro da sua bolha. A Uhum. hora que você vai para o mundo e que de fato tem pessoas que acreditam em todo tipo de coisa, que faz todo tipo de coisa, que se veste de todo tipo de coisa, e tá todo mundo ali sentado na mesma roda, é nesse momento que você vê se de fato você, ama o teu próximo como a ti mesmo e aceita todo mundo. E foi muito forte, porque quando eu me vi com tanta gente diferente, que acreditava em tanta coisa diferente, eu percebi que talvez eu não respeitasse tanto assim, que eu não acolhesse tanto assim e que eu julgava muito a mim, ao próximo, e a ayahuasca me colocou muito em confronto, porque ela te coloca a medicina, eu sinto que ela te coloca pelado no colo, levando tapa na bunda, sabe, te acordando pra vida, e essa foi a sensação que tive no primeiro trabalho, parecia que, tipo assim, eu apanhava psicologicamente com as coisas que eu sempre acreditei, então essa é uma das lições, sobre julgamento, sobre aceitar os outros de fato como as pessoas são fora da minha bolha. E a outra coisa muito forte é sobre organização mental, né. O pessoal vai para o trabalho, tem gente que leva até caderno, para anotar as coisas e para consultar as coisas que quer resolver durante o trabalho. E aí, em um certo trabalho, no começo elas sempre conversam, explicam o que vai acontecer, sobre o que que é, dão um direcionamento, né, a gente contextualiza um trabalho, e aí ela virou e falou assim, a dirigente: "E tem gente que quer vir resolver a vida inteira, ou quer solucionar um problema de 20 anos em uma semana. A primeira coisa que a gente fala é: organiza sua gaveta". E aí eu pensei nisso, porque às vezes muitas vezes eu me vi querendo resolver a minha vida, definir o meu futuro e eu tô, por exemplo, com o meu quarto bagunçado. Hoje é um dia que eu tenho 500 coisas pra fazer, eu tô preocupada com o compromisso que eu tenho no fim do dia, só que minha cama tá bagunçada. Então assim, para, resolve o micro e depois você vai para o macro, entendeu? Vai Uhum. resolver pequenas coisas que tem à sua volta e aí aos poucos a gente vai resolvendo tudo. Então essas para mim são assim, as lições mais fortes e que direto eu penso nisso. Nossa, direto, direto mesmo. Muito, muito massa. Eu passei por uma coisa parecida que foi, eu senti na minha primeira experiência que eu tinha um julgamento quanto a pessoas mais velhas, tipo, eu tinha um sentimento de tipo, tipo, essa pessoa é mais velha, ela não vai entender, ela não vai mudar, Aham. meio que já desconsiderava isso, tipo, a idade era um critério para eu meio que desconsiderar, né, as pessoas. E a hora que você percebe que você fala assim, pô, eu julgo, né? Porque a gente acha que todo mundo acha que não julga, né? Todo mundo acha que todo mundo Sim, julga, mas a gente não percebe o nosso próprio julgamento muitas vezes, né? Ou a gente percebe, mas acha que ele é justificado, né? E ali, sim. esse era um que eu não percebia ele, eu não percebia que eu tinha, ele era sutil para mim, ele não estava na minha percepção. E aí, quando eu consagrei pela primeira vez, né, a ayahuasca, que foi também o primeiro contato que eu tive com alguma coisa diferente, essa foi uma das coisas que me veio, né? E eu Uhum. gostei muito de uma frase que você falou aí, que é assim, é fácil a gente ser para frente, né, dentro da Bem, nossa bolha. Ai, ai. dói, né? Tem coisa que dói. E, cara, muito essa parte de religiões diferentes do que a gente está acostumado, rola preconceito muito forte, assim, a gente aprendeu muito bem a bloquear, a gente Sim, repetiu isso. Por exemplo, né, macumba, lá, você vai, tipo, colocando num formato como se fosse, meu, e é claramente uma guerra cultural, assim, de pessoas que estão defendendo uma ideologia que não é nova também, e descaracterizando outras, jogando para fora como se fosse algo errado, ou como se não tivesse poder, como se não tivesse valor. Basicamente, a gente vive ainda a era das religiões.
Sim, Religiões é aquela coisa que o meu é o certo, o seu é o errado, a minha vale mais do que a sua. Até tem um vídeo no Porta dos Fundos que ele fala isso, né? O cara encontra Deus lá, Deus fala, ele fala, e aí, Deus, qual religião estava certa? Ah, uma religião lá do Ártico, é a religião que estava certa, as outras pessoas estavam erradas. Aí ele fala, nossa, tipo, né? Todo mundo achando que é só a religião dele tá certa e errada. Gente, vamos, né? O próximo passo nessa questão de crenças é você acreditar que o poder está na fé. A fé, e sim, uma das coisas que eu aprendi lá também, a fé é uma página em branco. O que você escreve ali vai se mostrar verdade para você. Como, sim. Não, como com ela é certeza. isso? Com certeza, com certeza. E engraçado, nessa primeira consagração que eu fiz, eu lembro de ter visto uma imagem, assim, uma coisa tão linda, que eu acho que foi a coisa mais perto que eu já devo ter visto do que deve ser o céu, sabe? Hum, Porque foi tanto brilho, tanta luz, em uma harmonia, em uma frequência. Nossa, Manu, tipo, eu nunca vi nada na minha vida que é desse jeito. Isso me fez pensar no céu. E você falou sobre as religiões, e uma coisa que eu lembrei de comentar agora é que na ayahuasca, quando eu fui no terreiro também, eu ouvi sobre Jesus. Isso foi uma coisa que me fez ficar tipo, eu lembro que eu estava durante o trabalho e aí em alguma das músicas que estava tocando, eu ouvi o nome de Jesus, eu parei, abri o olho e fiquei, pera, calma, como assim? Sabe? Eu não entendi. Quando eu fui no terreiro também, graças a Deus, e Jesus, não sei o que, salvou a gente, eu fiquei, peraí. Então, tem alguma coisa que não conecta, então, porque eu não aprendi assim. Eu não ouvi isso. Eu cresci aprendendo que isso aqui era do diabo, uhum, era uma coisa errada. mal. Outra coisa que a gente aprende também quando a gente tem essas experiências é que nem tudo é bom e nem tudo é mal. A gente tem o bem e o mal dentro da gente. A gente só vai escolher o que, que a gente vai alimentar. E assim, nossa, é muito louca, é muita coisa que vem na cabeça conversando com você sobre e que coloca a gente para refletir mais ainda, né? Uhum, sim. E para as pessoas que têm curiosidade, né? Pessoa que né, já ouviu falar sobre, considera fazer, qual que é a sua visão? O que que você falaria, né? Se alguém chegasse para você e falasse, ah, Beatriz, eu considero fazer, o que que você acha e tal? E primeira coisa que eu ia falar é esqueça tudo que você leu ou que você assistiu. A referência que eu tinha de ayahuasca era de um ritual que acontecia, tipo, no meio de uma floresta afastada e sozinha. Era essa a visão que eu tinha. Não sei se eu vi, se eu li, se eu assisti um filme, mas eu sei que era essa a visão. E a primeira coisa que falam antes do trabalho é: esquece tudo que você pesquisou. Esquece tudo que você leu, deixa pra lá. É a sua experiência, é o seu momento, em cada pessoa bate de um jeito. E de fato, hoje, quando você abre a internet, não tem nada disso que a gente tá falando. E, meu, a gente viveu a parada, sabe? Uhum, E então, meu primeiro conselho seria: não vai com a cabeça cheia de preconceito sobre como vai ser. Vai de coração aberto, vai com a cabeça aberta, porque quanto mais você abre a sua cabeça, você vai transcender e você vai evoluir. E acho que hoje eu trago isso para minha vida. Tudo que eu faço de coração e mente aberta, porque quando eu me abro, eu aprendi que a expansão, né, vem, as novas perspectivas vêm a partir do momento que eu me abro. Tanto que eu ouço muito nos trabalhos que a ayahuasca é para todo mundo. Todo mundo pode ir tomar, mas nem todo mundo é para ayahuasca, porque nem todo mundo se abre e se permite. Então, meu conselho seria: vá de coração aberto, vá de mente aberta, vá preparado para viver a experiência mesmo, sabe? Se entrega para aquilo e faz isso por você, sabe? É um momento, meu. Você passa, sei lá, 6, 7 horas. Geralmente os trabalhos que eu vou duram isso, de olho fechado, de boca fechada. Uma pessoa ansiosa, agitada, que faz 1 milhão de coisas. Você tem noção do que é conseguir ficar 6 horas de boca fechada? uhum. E é uma delícia, cara. Então, é isso. Coração e mente aberta e não cria preconceitos antes. Se permite viver a experiência do jeito que ela vai ser para você. Bem interessante, né? Esse termo, coração e mente abertos, né? É uma pessoa que chega
é até difícil saber, né, o que é coração e mente abertos, né? Porque a pessoa ela sempre viveu naquele mesmo modus operandi Sim, de ou de fazer lá, 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 ou de relaxar e deixar a vida acontecer. A gente, né, e eu mesmo vivi um modus operandi ali a vida toda. E é a hora que você chega ali que você meio que como se você estivesse correndo o tempo todo, aí de repente você para assim, aí você vem ali para o momento presente, aí você começa a questionar tudo isso. E até uma coisa que eu me pergunto é, né, o que seria um exercício? Qual seria o exercício para coração e mente aberto? Qual seria? Você vê algum exercício para abrir o coração e abrir a mente? Alguma coisa que a pessoa pode fazer na prática para se preparar para isso? Mutou a sua. aí voltei. Acho que tentar esvaziar a cabeça é uma coisa que eu tento fazer e começar quebrando os paradigmas dentro da minha cabecinha, sabe? Por exemplo, ai, como vai ser? Que horas que vai acabar? Isso para tudo na vida. Quem que eu vou encontrar? O que que eu vou fazer? Meu, calma. Primeiro chega lá. A gente chegou lá, a gente vai ver com quem que a gente vai conversar, como é que vai ser. Aí depois que passar o trabalho, a gente vê que horas que a gente vai embora, mas sabe, ir vivendo uma coisinha de cada vez, porque eu acho que quando a gente começa a se preparar muito, a ensaiar muito, a gente já não vai aberto para o negócio, a gente já vai programado. E aí a gente não vive a experiência da forma que tem que fazer. Então, esvaziar a mente e parar de imediatismo. Primeiro você chega lá, primeiro você faz o trabalho, depois você vê que horas você vai voltar, vai vivendo uma coisa de cada vez. Uhum, total. E eu senti uma coisa também no meu primeiro trabalho, que foi essa vontade que eu tinha de manter tudo sob controle. Que foi o que você Sim, falou aí. Nossa, quem vai estar, como vai ser, lá, lá. Esse sim, desespero que é você querer manter a vida inteira sob controle. Cara, isso demanda uma energia muito grande, sim, faz com que a gente não esteja aberto para ver o que está acontecendo, que pode ser muito bom. Às vezes você sim. esperou que você ia chegar lá, o negócio ia ser verde. Você chegou lá, o negócio tá azul, você fala, nossa, porque esse negócio Já era. acabou. E azul vai ser show, você vai descobrir depois que azul foi Aham. perfeito. Aham. E uma coisa muito legal é que quando você está no efeito da medicina, né, você sente as coisas, o nosso tato fica muito diferente. Onde eu fazia o trabalho antes era um lugar muito aberto, muito bonito, tinha muita grama, tinha muito verde, muita planta. E eu lembro que nesse meu primeiro trabalho, eu deitei em um lugarzinho que perto tinha um pouquinho de terra e tinha um pouco de grama também. Em determinado momento, eu passei a mão na terra e foi uma delícia. Tipo assim, sabe? A sensação que você tem das coisas. E eu lembro que eu passava a mão no meu rostinho e no meu corpo, e minha pele era tão macia, tão confortável, e aquilo era tão bom. E, tipo, eu não programei aquilo, sabe? Eu só vivi, eu só me permiti todas as sensações que aquele momento podia me proporcionar. E toda vez que eu lutei com a minha cabeça durante o trabalho, que era, tomei o chá, mas tô aqui meio esperta, sabe? Parece que não conseguia, não entrava na força, não dava efeito. E mesmo horas depois de ter tomado chá, toda vez que eu me concentrei, que eu conseguia calar a minha mente, parece que eu me entregava de novo e entrava na força de novo. É assim, muito doido, muito louco mesmo. Bacana, bacana. Então, em relação a essa preparação, a gente mapeou aqui alguns pontos que eu acho bem interessantes. Um foi essa questão de você não querer saber exatamente o que vai Hum, acontecer e antecipar, solta essa antecipação, respira, né? E isso entra já no segundo ponto, que é respiração, eu vejo como uma importante ferramenta para isso. sim. Durante o trabalho, né, o pessoal fala bastante, respira, bebe água, respira, bebe água. Gente, a gente é uma planta, a gente precisa respirar, A a gente, gente precisa beber água, a gente precisa. E aí total. você vê, né, no dia, muitas vezes a gente se pega acelerado e às vezes de você parar e respirar melhor, pronto, oxigenou ali o cérebro,
já resolve um monte de coisa. Eu vi que você estava fazendo exercício, né, esses dias de parar em certos momentos do dia e praticar atividade física para dar ali um relax, dar um down no ritmo. Eu achei isso muito legal. É, total. E essa parte da respiração é uma coisa que eu pratico diariamente. Eu tenho um exercício de respiração. Eu vou lá, coloco um vídeo no YouTube, dou o play e ele vai guiando a minha respiração. Muito Aham, bom. É, massa. é um exercício excelente porque quando você faz uma hiperventilação, isso te coloca num estado de desconforto por um momento. E quando a ayahuasca ela tem esse processo, também te traz um estado de desconforto e depois você chega num estágio de uma clareza mental maior. Então, Sim, é um grande exercício que eu vejo. E um terceiro exercício que eu vejo também, quando a gente conversa sobre isso, é assim, quer treinar para, sei lá, suavizar um pouco e tá interessado, né, nessa jornada, começa fazendo uma afirmação aqui que é a seguinte: todo mundo tá no seu direito, ninguém tá errado de fazer tal coisa. Já, já é um spoiler, porque assim, a gente tem essa tendência muito forte a falar, não, tal pessoa é inaceitável fazer aquilo. Cara, uhum, tá no direito dela, a pessoa tá no direito dela. Não julga, e tem muita coisa bíblica também, né? Não julga para não ser sim. julgado. Quando a gente está julgando, a gente está num modo cerebral que você, de alguma forma, você está passando por cima, você está agredindo o poder de escolha daquela pessoa, você está considerando que ela não tem a mesma capacidade que você, e somos todos seres humanos aqui, estamos todos no jogo. Então, Sim. são três exercícios, né? E de coração aberto, ou seja, respira, foca no momento presente, não fica tentando antecipar e saber exatamente lá. Só olha o que tá, olha, respira e vai. Né? O exercício de respiração em si e essa questão de julgar. E falando até em nome, né, da galera religiosa, tô aqui no meu local de fala. Quando a gente fala de não julgar, de acolher o próximo, de amar o outro, de sentar em todo lugar e falar com todo tipo de pessoa, a gente está falando do amor de Deus, a gente está falando dos ensinamentos de Jesus, que é o mínimo que ele espera da gente, assim, é o basicão, basicão. Antes de mandamento, lei, regra, é o feijão com arroz do evangelho. É você representar o amor de Deus. Quando eu me coloco nessa posição de não julgar, de acolher, de ensinar através do amor, aí eu represento a pessoa de Deus, de Cristo, né? Mas não vem comigo com um monte de regra. É óbvio que certas regras existem para proteger os seus, para ajudar o pessoal, né, a andar com mais segurança e melhor qualidade de vida. Por isso que ele fala: não mate, não roube, né? Esse tipo de conselho para manter a segurança dos seus. Uhum. Mas o básico é isso, é eu me colocar nessa posição de acolher o outro, de amar o outro, de abraçar o outro, e desde coisas simples, tipo, vai abraçar o outro, sem nojinho, sabe? Sem, ai, tô encostando em fulano de tal, ou ai, tô aqui trocando ideia com uma pessoa que é espírita ou bandista. Meu, que se dane, sabe? Eu acho que o amor, ele tem que alcançar toda e qualquer pessoa, independente do que ela faz ou acredita. E isso, de novo, é o feijão com arroz do evangelho. Você não tá amando ao próximo, você tá fazendo errado. Volte duas casas. Sim, sim. Volte. Meu, perfeito. Bom, a gente vai chegando então ao encerramento. Meu, você vê que assim, o tempo voa e eu não Tem sei você. assunto, hein? Hã? Tem assunto, hein? Tem Tem pano assunto pra total. Tem assunto total. E eu não sei você, mas assim, durante o tempo né, dessa conversa, o meu sentimento assim era como se tivesse um apito aqui dentro da minha cabeça, assim, ó. Sim. Muito forte, assim, um nível de, tipo, interesse sabe? Uhum. E vontade de, meu, falar sobre isso e trazer esse tema mais à tona. Um, Sim, sim, com certeza. um prazer É muito bom grande. quando a gente tem esse tipo de troca, né? E daí a importância disso que você está fazendo, da gente reunir mais pessoas assim, criar essas conexões. Eu acho muito que a gente já tem que fazer uma reunião, um encontrinho dessa galera, tá bom? Já coloca na agenda, Eita. por favor, para a gente fazer essa troca
pessoalmente também e sem hora, porque assim, a gente só tem a crescer. Quando eu te ouço, né? Quando eu me coloco nessa posição de confronto comigo mesma também, ouvir o que você tem a dizer, eu aprendo com isso, eu cresço. E acho que é isso, né, Manu? Aprender que, pô, quando você tem a humildade de parar e de ouvir o lado do outro, você expande. Acho que quem divide multiplica, sabe? É isso, essa Uhum. continha. Eu creio muito nisso e eu levo a vida muito assim hoje em dia. Muito bom esse feedback também, pelo seguinte, pô, eu vejo que faz total sentido, né? Ter esse espaço de troca entre essas pessoas que estão nesse mesmo formato, independente de um determinado culto, ou de um determinado formato, ou de uma determinada religião, independente disso, ter esse espaço, essa abertura, esse campo de troca espiritual. Uhum. Sim, acho que é Interessante. importante finalizar e falar que duas coisas. Uma que é importante a gente ouvir, não é gostoso, né? Muitas vezes a gente ouve coisas que colocam a gente em situação de desconforto, mas o crescimento é isso. A gente pode usar aí o exemplo da hipertrofia. Ela vai romper a sua fibra para crescer teu músculo. Então, é isso. A gente não é, a gente está aqui sorrindo porque a gente passou pelo processo, mas também em muitos momentos da nossa jornada tem desconforto, tem não quero, não tô afim, tá ruim. Porque crescer dói, mas Sim. é necessário. E eu ouvir você não significa que eu vou levar a ferro e fogo e só vou fazer e acreditar aquilo que você está falando. Não, das duas, uma. Ou eu vou ver alguma coisa que faz sentido e vou trazer para a minha vida, ou no mínimo do mínimo, eu vou entender o seu posicionamento e vou te respeitar, e vou entender as suas escolhas, e vou entender o que você fala, porque eu entendi o seu posicionamento. De fato, a gente só ganha. Sim, ter essa abertura para ouvir e medir o que faz sentido, mas Sim. né, de uma maneira leve. Show, show de bola. Alguma palavra final que você, né, quer deixar aí para o pessoal para a gente fechar esse episódio? Permitam-se. Acho que é tudo. Hum, Se permita respirar, se permita desacelerar, se permita crescer. Vai onde você nunca foi, faz o que você nunca fez. E isso não precisa ser uma coisa grande. A gente está falando do micro. Pede daquele restaurante que você nunca pediu, passa pelaquela rua que você nunca passou antes. Se permite viver, ouvir, cala um pouco, escuta mais. Acho que a gente tem uma boca e duas orelhas que é justamente para isso, né? Para a gente aprender a ouvir mais. Mas coloca nesse lugar de se permitir. Coisas incríveis têm acontecido comigo à medida que eu fui me permitindo viver cada situação. show de bola. Fico muito feliz de ter tido esse episódio com você, de um episódio de abertura. Vejo Gratidão. que esse é um assunto importante e que não pare por aqui, né? Eu quero trocar mais ideia, quero girar em torno desse movimento que você comentou e que esse seja o começo aí de uma jornada de novas Gratidão. curas aí para muitas pessoas. Gratidão por isso. Eu tenho Muito obrigado. certeza que isso vai agregar e atingir as pessoas de uma forma muito positiva e, no mínimo, a gente também, né? Porque eu me fortaleço quando eu me conecto com pessoas que têm ali o mesmo propósito que eu. Total, a conta fecha já, no agora. A conta já fechou aqui agora. Sim, sim. Hoje a gente Valeu. já ganhou com isso porque a gente já cresceu mais um pouco e é só o começo. Total. Muito obrigado, querida. Um beijo para você e Obrigada, Manu. tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijinho.